Olá, muito boa tarde para você que nos assiste a Consulta ao Doutor de hoje. Tá fantástico, eu já te adianto que você não pode sair daí, não pode perder nem um minutinho do nosso bate-papo. Hoje, quem vai tirar todas as nossas dúvidas sobre ronco e apneia do sono é o Dr. Jamal Azan, nosso conhecido médico otorrinolaringologista. Vai explicar tudo aqui pra gente. Ele tem uma encenação também sobre ronco e apneia fantástica. Eu tenho certeza que você pode se identificar alguém da sua família. Não sai daí não, Consulta ao Doutor já está no ar. Olá para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, Consulta ao Doutor já está no ar hoje para falar sobre ronco e apneia do sono. Vamos fazer o seguinte, você dorme bem? Você ronca? Tem apneia do sono? Acorda aí durante a noite? De repente não tem ninguém para te contar que você sofre com o ronco, para gravar para você, mas você já notou alguma diferença? Ou é o seu marido, a sua esposa? Então faz assim, você vai ligar para cá hoje, porque eu quero ouvir a sua voz, eu quero falar com você que está em casa e claro que o Dr. Jamal Azan também quer responder a sua pergunta. Ele é nosso convidado hoje. Você liga para 0 operadora 11 3337 5886. A partir de agora até o finalzinho do programa. As nossas redes sociais também estão atualizadas. O doutor também já publicou na página dele. Então vai lá no facebook.com/consulta ao doutor para acessar a página do Consulta. Denise Luque para acessar a minha página. E tem fotos e tem a publicação então hoje falando sobre o tema do programa. Faz seu comentário, desde ontem eu coloquei no ar, então já tem algumas perguntas por lá. Dá tempo de você fazer sua pergunta. Dr. Jamal Azan, eu adoro te receber aqui. Obrigada por ter vindo. Eu sei que é uma agenda super concorrida, mas o doutor vem e eu adoro isso porque ele é generoso. Obrigada, doutor. Imagina, Denise, eu é que agradeço muito a você. É uma honra tão grande estar aqui, gente, poder transmitir para vocês conhecimentos que vocês podem usar hoje, agora, porque a saúde sempre foi e será a nossa prioridade. Então, Denise, para mim é muito bom estar aqui com vocês. Já faz muitos anos que o doutor vem aqui, a RIT, né, e que está no Consulta ao Doutor também. A gente traz sempre que é possível e falar sobre esse tema é maravilhoso, né? Porque tem gente que fala assim, eu ronco, mas faz tanto tempo, isso é normal. Então, vamos começar então falando o que é ronco, o que é apneia do sono. É normal roncar? Conta um pouquinho pra gente. Roncar todos os dias nunca é normal, nenhuma vez. Eventualmente, se a pessoa está mais cansada, criança que corre demais, naquele dia chegou em casa da festinha, aí vai lá e ronca. Não tem problema. Mas se isso se repete constantemente, todos os dias, de forma constante, não é normal. Sabe por que eu falo isso? Porque às vezes as mamães, no consultório, elas dizem assim, eu achava tão bonitinho aquele barulhinho. É verdade. Elas falam aquela boquinha aberta, um charme. Então, gente, nunca é normal roncar todos os dias, nenhuma idade. Nem crianças, nem adultos, nem idosos. Apesar da gente saber que o índice de ronco nos idosos é maior, mas não é normal. Agora, ronco é um barulho. Ronco é um sintoma, é um sinal. Significa o seguinte: você tem que entender que o corpo está te avisando de alguma coisa. Sabe a febre? Perfeito. A gente não mede a febre? A gente sente um sintoma da febre, mas a febre é uma doença? Não. A febre é um sinal. O corpo está dizendo, tem alguma coisa acontecendo. O ronco, gente, é a mesma coisa. Roncar em si não é o barulho que é um problema, mas é sinal de uma doença que pode ser muito grave, que chama-se apneia do sono. Você falou do barulho, né? E eu acredito que muitas pessoas te procurem
Porque, olha, eu viajei com amigos e viajei com a família, o pessoal reclamou aí que eu ronco, não quero mais fazer esse barulho. O problema, na verdade, não é o barulho, é o agravamento disso, né? Exatamente, aí a função de programas como o seu, Consulta ao Doutor, que é maravilhoso, porque nós temos que esclarecer a população, não é o barulho que é o problema, é o que este barulho significa, que mais de 90% das vezes é a tal da apneia do sono. Você tem razão, pessoas que dizem que não querem mais viajar com amigos porque roncam, pessoas que pegam ônibus fretados, pessoas acabam cochilando e aí roncam. É verdade. Marido e mulher que às vezes o marido dorme na sala e aí já é normal, dorme em outro quarto. Não é, isso não pode, gente. Então, vamos explicar o que é a apneia do sono? Vamos sim. Vamos ver na nossa maquete aqui. Então, em primeiro lugar, apneia significa parada respiratória. A pessoa não respira. Por exemplo, quando você vai mergulhar na piscina, quando você está lá embaixo da água, você não está respirando, você está em apneia. Mas apneia, então, que quer dizer parar de respirar, a apneia do sono é uma doença que acontece só dormindo, não tem acordado. Legal. É uma doença que não é acordada. Antes de você mostrar aqui pra gente, vamos lá. Deixa eu aproveitar e chamar a nossa repórter Jéssica Nunes, porque hoje tem link, ela está nas ruas da capital paulista. Pode rodar a vinheta. Eu vou direto conversar ao vivo com a nossa repórter Jéssica Nunes, que tem hoje informações também sobre o nosso tema. Oi, Jéssica, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Denise. Tudo ótimo. A gente sabe que dormir ao lado de quem ronca não é uma tarefa fácil, é difícil, né? Mas a gente também tem que ter ideia que quem produz esse barulho também sofre. Isso porque o ronco, como o doutor acabou de falar, pode indicar um distúrbio mais grave, que é a apneia do sono, que provoca essas pequenas e constantes paradas respiratórias durante a noite. Isso é perigoso. Só no Brasil, 30% dos homens roncam, enquanto 10% das mulheres também sofrem com esse problema. E conversando hoje aqui com as pessoas na rua, deu para perceber o quanto isso afeta a convivência entre os familiares, principalmente entre os casais. Dá uma olhada. Você ronca? Não. Ele ronca, quero sinceridade, hein? Sim. Ela reclama muito? Como é que é quando vocês vão dormir? Ela não reclama, mas eu sei que ronca sim. Pergunto pra ela, ela fala que sim. E agora eu quero saber a sua opinião, mas não é pra ter briga depois, hein? Ok. Eu quero saber o que você faz. De repente você dá uma cutucada nele pra ele parar, você consegue dormir direito? Conta pra mim. Não, dormir eu consigo sim, mas quando ele ronca eu sempre dou uma cutucadinha, né? Pra poder parar, porque às vezes atrapalha um pouquinho. Mas assim, não é todo dia, é só quando ele tá muito cansado. Rapaz, eu ronco bastante, viu? Dizem que eu ronco, dizem que eu acredito, porque você dormindo você não pode, a não ser que você grave para você testemunhar ou esteja prova disso. Já ouvi reclamações de mulheres que roncam. Pode contar quem é? Não posso contar porque é sigilo privado da família. Eu não vou ter mais acesso aos convites do almoço, do domingo. Você conhece alguém que ronca? Meu pai. Aí eu consigo ouvir do meu quarto. É. Como é que funciona? Não, aí eu deixo lá, eu acabo dormindo, mas tem vezes que eu tenho que bater na porta pra ele dar uma maneirada. Isso aí, agora que a gente já ouviu as opiniões das pessoas sobre o assunto, chegou a hora delas tirarem suas dúvidas com o doutor. Roda a primeira pergunta. Tá, doutor, meu nome é Leandro. As crianças podem roncar ou ter apneia do sono? Excelente a pergunta. Doutor, dá uma pinceladinha então aí pra gente. Eu sei que durante o bate-papo outras perguntas vão vir com relação às crianças também. Conta pra gente. Pode, as crianças podem ter apneia do sono, podem roncar. Não há dúvida nenhuma, especialmente porque as crianças têm maior problema de adenoide e amígdala, que adenoide é a tal da carne esponjosa. A apneia do sono em criança é um pouco diferente do adulto. Agora, antes também de explicar um pouquinho da apneia, a Jéssica falou com várias pessoas aí e todos têm uma coisa em comum. Quando ela pergunta do ronco, o que todo mundo faz agora? Dá risada, não é? Você viu que todo mundo deu risada? Esse negócio de ronco é engraçado.
A gente ainda acha isso engraçado, mas, gente, roncar e apneia do sono é uma doença. Se você pergunta, você tem diabetes? Eu tenho. Eu tenho diabetes. Ninguém ri do diabetes. Por que ri do ronco? Nossa sociedade tem que aprender e mudar. Isso não está indo bem. Vamos corrigir. Ronco e apneia do sono são uma doença, ok? Perfeito. Tem mais pergunta, Jéssica? Tem mais pergunta por aí? Tem mais pergunta. Então, é mais um desabafo da dona Marta, mas ela colocou isso como pergunta. Joga aí, por favor. Boa tarde. Doutor, eu tenho uma pergunta. Por favor, o que eu posso fazer para o meu marido parar de roncar? Marta, eu percebo realmente que é um desabafo e uma pergunta ao mesmo tempo. Vamos aprender aqui, tem muita coisa que a gente vai explicar para vocês. O final vai ser o seguinte, não pode ficar assim. E acabou, vamos aprender juntos e vamos desenvolver isso para ajudá-la e principalmente ajudar a ele, não é? Perfeito. Deixa eu aproveitar e agradecer a Jéssica. Durante o bate-papo, o doutor vai trazer várias soluções e tratamentos aqui pra gente que precisam ser estudados e personalizados, caso a caso, né? A gente vai entender tudo. Jéssica, você é minha convidada para assistir ao programa de hoje. Continue aí ligadinha. Obrigada por ter trazido essas informações. Buscado aí as pessoas com os comentários sobre o ronco, que a gente conseguiu trazer aqui para o bate-papo também. E as perguntas. Obrigada, viu? Boa tarde. Eu que agradeço, Denise. Ótima tarde. Eu vou ficar prestando atenção mesmo, porque esse assunto tem muito a ver comigo e com a dona Jane, a minha mãe. Eu quero e preciso prestar atenção nesse assunto. Olha que ela vai ficar brava, talvez, com você, mas a gente precisa encarar realmente como o problema é como o doutor falou, é uma doença, a gente tem que levar a sério. Eu falo isso pelo bem dela, gente. Que é isso, não é, doutor? Com certeza, tem que levar a sério. Como eu disse, ninguém fica rindo, eu tenho um problema de colesterol, não é isso. Vamos cuidar, não é? Excelente, obrigada, Jéssica. Doutor, conta um pouquinho então pra gente, você ia mostrar o funcionamento aqui, né, desse trato. Olha só, aqui nós temos uma imagem de lado, aqui o nariz, aqui a boca, é a língua, aqui é o céu da boca, certo? Então, a pessoa, quando ela está de pé e acordada, se ela respirar pelo nariz o ar, ele vem por aqui, vai aqui, passa pelas cordas vocais, vai para o pulmão ou pela boca. Mas, olha o que acontece em muitas pessoas a hora que a pessoa dorme, olha lá. Isso é muito legal. Vai dormir, olha lá. Dormiu. Em muitas pessoas, o céu da boca cai para trás, a língua cai para trás. Esta região aqui sofre uma obstrução mecânica, que a gente chama, que é um problema físico. Vou fazer minha primeira imitação aqui. Por favor. Como que é a apneia do sono? Olha como a pessoa fica. Olha aqui, ó, gente, ó, presta atenção, ó. Aí ela volta a respirar, entenderam como é que é? O pessoal aplaudiu, doutor, sensacional. Então, olha lá, fica tudo tampado, porque aqui cai para trás. Então, é muito importante entender que a apneia do sono é um problema que cai o palato, cai a língua e, mais ainda, contrai uma musculatura. Igual eu contraí aqui acordado, essa contração que eu fiz acontece dormindo. E você não percebe que você está dormindo, né? Claro que não. Vamos ver de novo como é que é a contração aqui, ó. O ar não vai nem para fora nem para dentro. Então, isso caracteriza apneia, parada respiratória. Quando isso é mais de 10 segundos, nós consideramos um grave problema. Tem pacientes, Denise, que ficam 1 minuto e meio parados. E imagina quem está observando, sua esposa, seu marido, isso dá uma mexida ali, né? Dá vontade de chamar o socorro. A pessoa acha que morreu. Morreu. Eu tenho vários casos que as esposas ou os maridos ficam de plantão à noite, com medo. Isso. Porque a pessoa para, ele vai lá e cutuca a pessoa para ver se... Aí a pessoa volta a respirar, às vezes acorda e assustado. É uma sensação de morte. A pessoa fica desesperada. Isso é real. Isso é muito sério. Agora, isso é uma situação que, prestem atenção,
A hora que a garganta tampou, a hora que a pessoa está sem respirar, o oxigênio do sangue cai. Quando o oxigênio do sangue cai, o oxigênio do cérebro também cai. Então, isso acaba gerando várias complicações, não só como as complicações do cérebro, como um sono ruim, a pessoa que acaba tendo várias consequências de dia, que a gente já vai comentar, inclusive de memória, mas alterações em hormônios. E nas crianças, o principal hormônio, que é o hormônio do crescimento, GH, o que acontece na criança que ronca e tem apneia? Não libera o hormônio. Prejudica até o crescimento da criança. Prejudica o crescimento da criança. Então, vejam que só nesses poucos minutos já deu para entender que a coisa não é só um barulho, é muito mais complicado que isso. E vamos falar também dos sintomas que a pessoa pode ter quando ela, por exemplo, dorme sozinha ou não sabe se ronca ou não ronca, não é, Denise? Porque muita gente não sabe, não é? Não sabe se ronca e aí só acorda se sentindo sempre cansado. Exatamente. Né? Pode ser um sintoma? Com certeza. Vamos entender os sintomas, então, de apneia do sono, que são os sintomas da pessoa quando ela está acordada. Porque dormindo, quais são os sintomas? Ronco, parada respiratória, aqueles engasgos a hora que a pessoa acorda. Isso é dormindo. Acordado, a pessoa acorda assim, ó. Ela tenta acordar, não consegue acordar. Cansada. Parece que apanhou a noite. Mais cansada do que ela foi dormir. Às vezes a pessoa dorme 8 horas da noite, acorda às 7 horas da manhã, mais cansada do que quando ela foi dormir. Sonolência durante o dia. Muitas vezes a pessoa, durante o dia, ela tá lá, ó, conversando e pescando. Então, se deixar a pessoa parada, dorme o dia inteiro. Às vezes eu pergunto para a esposa, né? Eu pergunto, ele dorme muito durante o dia? Doutor, se encostou, dormiu. Se deixar, ele dorme o dia inteiro. Outra coisa, dor de cabeça de manhã. Outras situações, então, diminuição da concentração, da memória, da capacidade de assimilar novas informações. Muitas pessoas têm, inclusive, consequências físicas, como, por exemplo, hipertensão arterial ou até arritmias cardíacas. Olha, então, consequência da apneia. Consequência da apneia. E a apneia tem uma consequência terrível também, que agora as pessoas ainda não entendem, mas vamos explicar cada vez mais. Sabe o que é, Denise? Um dos problemas endocrinológicos gerados pela própria apneia do sono, a apneia do sono leva a sobrepeso, obesidade. Então, não é que a pessoa é gorda, claro que sim, a pessoa que engorda, ronca e tem apneia. Mas, gente, quem tem apneia tem um problema que leva à obesidade. Entendeu? Você contou dos hormônios aí durante a infância, né? Isso. Também atrapalha na fase adulta? Então, não tem nada por a ver isso que eu disse que é diferente. Na criança é hormônio do crescimento. No adulto é obesidade. Então, muitas pessoas falam assim, doutor, eu não como nada, eu não consigo emagrecer, porque tem apneia do sono. E a apneia é uma base, então, do tratamento do emagrecimento. Isso é muito importante. Muito legal a gente falar sobre isso. O Roberto, de Campinas, interior de São Paulo, ligou para cá, não quis falar ao vivo conosco, mas você que está em casa e quer participar também, se liga no 0 operadora 11 3337 5886. Ele perguntou se tem uma posição em que ele possa dormir que favoreça a não roncar e a não ter apneia do sono. Roberto, a questão é a seguinte, veja bem. Você não está ao vivo, mas está vivo aqui com a gente, viu? Ó, muito obrigado pela pergunta. É necessário avaliar a posição que a pessoa ronca com o exame. Por quê? Porque não existe uma posição que a pessoa não ronque. Tem pessoas que roncam mais com a barriga para cima, mas tem muita gente que ronca de lado, barriga para baixo. Então, não existe
como dizer para você, fica nessa posição, a não ser que o exame mostre que você só ronca naquela posição. Ah, legal, legal. Porque o exame, um dos pontos do exame é a posição do corpo. Então ele sabe, se a pessoa, por exemplo, só ronca de barriga para cima, a gente orienta algumas formas para não roncar, para não dormir de barriga para cima. Tem jeito sim. Agora, tem que avaliar. Não dá para dizer essa posição não ronca. Não existe isso. Perfeito. Não daria para colocar para todo mundo um padrão de posição para dormir para não roncar. Não existe. Legal. Pode levar a óbito a apneia do sono? Essa é a parte ruim da história. Não só levar a óbito, morrer dormindo, porque a parada respiratória às vezes demora tanto que a pessoa pode ter uma arritmia, alguma coisa e morrer, até um AVC inclusive. Então, morte... Por conta da apneia? Por conta da apneia pode ter um AVC, um acidente vascular cerebral, um derrame. Por quê? Porque a pessoa, ela fica sem oxigênio. Então pode não só morrer dormindo, como complicar várias questões, como eu falei, pressão alta, até o diabetes é complicado, arritmias, a própria obesidade que é piorada pela apneia do sono. E tem uma outra coisa muito triste que eu vou falar para vocês, mas é verdade. É verdade. Recentemente a medicina comprovou uma correlação direta entre a apneia do sono, ronco e apneia do sono com demência precoce, que é o Alzheimer. Ou seja, quem tem apneia tem uma maior chance de ter o Alzheimer. Olha que coisa interessante da gente pensar quão grave é e como a gente precisa buscar ajuda. Então, se você identificou aí no seu marido ou seu filho que roncam e tem apneia do sono, você já ficou desesperada aí, ou acordou uma noite, de repente seu sono é mais pesado e você não acorda com isso, só pelo fato de ter escutado uma vez já vale uma consulta, porque o otorrino é um médico que a gente deveria frequentar mais vezes, não só quando a gente tem dor de garganta, né, tá com dor de ouvido, claro, para fazer esse check-up, ver se isso aqui tá tudo certo, porque pelo que eu entendi, também o que pode haver, e aí você me corrija se eu estiver errado, é uma flacidez aqui já natural. Você falou do idoso? Não, talvez seja mais frequente no idoso, mas não pode existir uma criança que já tem esse trato mais flácido? Não só um trato mais flácido, que existe sim, o céu da boca mais molinho, né? Mas nós temos também vários problemas nessa região. Quais são os problemas mais comuns anatômicos? Então, qual é? Um deles é amígdalas grandes. As amígdalas grandes, sabe aquela bolinha que fica no fundo da garganta dos lados? Tem adultos ou crianças que elas são muito grandes. Outra, em criança principalmente, a adenoide, que é a carne esponjosa. Aliás, vamos mostrar onde é a adenoide? Por favor, enquanto Sabe você mostra, eu vou encaminhar para dar um recadinho, mas pode mostrar e você fica à vontade. É porque as pessoas não sabem onde é a adenoide, a carne esponjosa. Às vezes ela fala, eu vi um negócio no meu nariz. A adenoide fica aqui atrás, gente, ó. Atrás e para cima do céu da boca. Então, sabe a campainha da garganta? Atrás e para cima. Então, adenoide, amígdala aumentada, a própria campainha aumentada, desvio de septo nasal, osso torto, pólipos, várias situações podem predispor, então, a esse entupimento. Perfeito. Gostei que você falou das amígdalas aumentadas, né, grandes, já naturalmente. Já você me conta como é também essa cirurgia, se ela mesmo já pode, de repente, resolver o problema ou já amenizar. Vamos para o intervalo? No próximo bloco, o Dr. Jamal Azan, que é médico, otorrinolaringologista, continua nos explicando tudo sobre ronco e apneia do sono. E ó, doutor encena, ele mostra que é realmente para você conseguir identificar o problema aí na sua casa e precisa buscar o especialista para resolver, porque tem solução. E a gente já entendeu que as consequências são péssimas, terríveis, e não é isso que a gente quer para a nossa saúde, para a saúde da nossa família. Vamos para o intervalo? Até já!
Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor hoje. Fala sobre ronco e apneia do sono. A gente já entendeu aqui que isso não pode ser motivo de chacota, né? De repente alguém da sua família aí ronca. A gente sabe que isso até acaba separando às vezes os casais. O marido dorme num quarto, a esposa dorme no outro, né? Vai viajar com amigos ou vai viajar com a família. E aí é uma tiração de sarro, a pessoa às vezes nem consegue dormir, doutor, porque está constrangida, né? A gente tem que entender como doenças e aí buscar o tratamento. As consequências são terríveis, mas doutor Jamal Azar, que é nosso convidado hoje, médico, otorrinolaringologista, sabe o que fala, vai explicar pra gente um pouquinho como é que faz o diagnóstico, porque eu dei o exemplo aqui da mãe que não tem amor mais sincero do mundo, né? Então, a mãe que vai lá identifica que o filho ronca de vez em quando, às vezes até perde um pouquinho do ar, o quarto tá longe, você não tem certeza se ele tem apneia do sono, não. Mas você precisa saber, porque você ama seu filho e você não quer que ele sofra com essa consequência, né? Conta então um pouquinho pra gente, doutor, como é que é feito o diagnóstico? O paciente chega até você. Então, o diagnóstico, ou seja, saber se a pessoa tem ou não tem, e mais, graduar esta apneia, se ela existe ou não. O diagnóstico é sempre clínico, ou seja, o médico, ele faz uma consulta, ele conversa, ele examina, ele tem todos os dados e os elementos para dizer se sim ou não. Mas é muito importante confirmar se a pessoa tem ou não e que grau de apneia ela tem, porque existem 3 graus: a apneia leve, a moderada e a acentuada. Então eu preciso saber o número de apneias, a duração, em que posição do corpo tem, em que fase do sono isso ocorre, qual é a queda do oxigênio, se tem arritmia associada. Então são fatores todos muito importantes para que a gente possa então saber se é ou não é a apneia do sono. E esse exame então chama-se polissonografia. Polissonografia é um exame que a pessoa vai dormir no laboratório. Ela vai lá, legal, ela vai dormir, vai ser monitorizada. Aí vem a grande pergunta, que não é só minha, mas de tantas pessoas que de repente têm até marcado já a polissonografia. Como é que faz para dormir no exame, num exame como esse, onde você sabe que vários eletrodos vão ser colocados aí no seu corpo, que não é a sua casa? Como é isso? Essa pergunta é muito boa e realmente é muito comum. Dorme, gente, claro que dorme. Pelo amor de Deus, entendam. A grande mensagem desse programa de hoje é que ronco e apneia do sono é uma doença. Não é motivo de risada, é doença, tem que ser cuidada, diagnosticada. Então a pessoa vai dormir. Tem um grau de constrangimento? Tem, claro que tem. Mas ora, quantas pessoas são internadas no hospital, elas dormem também. Esse exame não é internado. Tem os eletrodos que são colocados, são muitos eletrodos, mas hoje em dia, Denise, os eletrodos são muito longos. Legal. Você não fica presinho, né? Não tem que ficar igual uma estátua lá, não. A pessoa se vira, se precisar levantar e ir no banheiro, pode levantar e ir no banheiro. Esse exame é feito em um quarto, a maioria das vezes individual. A pessoa vai ter a sua privacidade respeitada. O técnico ou a técnica respeitam o paciente no seu momento de sono. E é muito importante que vocês entendam que a grande maioria consegue sim dormir. Os serviços de polissonografia têm raros pacientes que não dormem nada e tem que repetir. A maioria dorme sim, então não é motivo de fugir do exame. Perfeito. Vamos atender uma telespectadora que está na linha. É a Gabriele, ela fala conosco da cidade de Quixeramobim, no Ceará. Oi, Gabriele, tudo bem? Boa tarde. Olá. Quero uma pergunta a você. Boa tarde, fica à vontade, pode fazer sua pergunta. O prazer é nosso em receber você, a sua ligação aqui no Consulta. Bom, é o seguinte, eu tenho uma pessoa na saúde que tem problema de histórico de depressão e também tem mal de Parkinson.
e tem o problema da apneia do sono. Eu queria saber se existe alguma relação entre esses 3 problemas. Então é Parkinson que a pessoa tem, e o que mais? Tem histórico de depressão e também a apneia do sono. Depressão e apneia do sono. Você quer saber se existe uma relação? Isso. Obrigada, Gabriele. Um beijo para você, Obrigada. para todo mundo de Quixeramobim, no Ceará. Doutor, ela quer saber se a pessoa... Existe um familiar dela que tem Parkinson, histórico de depressão e agora sofre com apneia do sono. Se está relacionado. Existe uma correlação entre a apneia do sono e depressão? Sim, existe, porque a pessoa dorme muito mal, muitas vezes acaba tendo um dia muito difícil e tem uma situação, Gabriele, que deixa a pessoa muito chateada e quando isso é muito comum, acaba podendo mesmo levar à depressão. A pessoa é taxada de preguiçosa. Porque durante o dia tá caindo de sono, né? Tá Na caindo verdade, de sono. não é uma pessoa preguiçosa, não dormiu bem, a qualidade do sono que não é boa. Historicamente, olha que coisa interessante, Dom Pedro II era chamado de Zé Preguiça, que ele dormia o dia inteiro e a medicina comprovou que ele tinha apneia do sono acentuada. Então imagina a pessoa que tá conversando todo dia cansada, com sono, todo mundo fala, ele é preguiçoso, ele não quer trabalhar, ele não quer, às vezes acaba entrando em depressão. E a oxigenação ruim durante o sono no cérebro pode prejudicar o Parkinson também. Então a apneia do sono tem que ser tratada especialmente quando já existem complicações. Perfeito, eu tô achando fabuloso a gente falar sobre isso. Agora, o doutor explicou aqui que hoje os serviços de polissonografia mudaram bastante. Então você tem verdadeiros quartos de hotel, então, né? Montados ali dentro do laboratório para a pessoa não perceber realmente, né? Para ficar o mais confortável e em casa possível. Agora, quero te perguntar uma coisa, se você já recebeu algum paciente ou já ouviu o histórico de pessoas que marcaram e não compareceram ao exame, olha, vamos imaginar que não é um exame de sangue que você faz rapidinho, né? Então, se ocupa o lugar ali, de repente o serviço deve ter épocas que está mais lotado, né? Queria entender isso. Ai, Denise, esse assunto é tão importante. Gente, os serviços de polissonografia no Brasil são poucos, não são muitos. Em geral, a fila para marcação é muito longa, porque realmente são poucos serviços. Por quê? Porque aquela suíte, aquele quarto, é dedicado só à pessoa. Não dá para marcar 2 pessoas no mesmo horário, só uma. Não é assim, apareceu lá igual colher exame de sangue. E tem que ser à noite, né? E tem que ser à noite. Então, infelizmente, existe sim um índice de falta. Esse índice não é pequeno. Muitas pessoas confirmam os exames e faltam nos serviços do Brasil inteiro. Isso é uma questão cultural muito ruim. Vamos corrigir isso. O compromisso dos laboratórios é ter disponível o exame, mas o compromisso do paciente é comparecer, porque não prejudica só o laboratório, prejudica a pessoa que não fez e prejudica outros que estão esperando na fila e simplesmente o paciente não apareceu. Nunca deixem isso acontecer, é muito ruim. E às vezes aquele paciente que faria o exame, você fala, então, olha, eu tenho uma vaga para amanhã, e a pessoa iria, porque ela quer resolver o problema, quer ter diagnosticado rápido, né? Que a grande questão é sempre diagnosticar, diagnóstico é essencial e não importa qual é o problema e a doença que você vá ter diagnosticado, o importante é fazer o diagnóstico e aí partir para o tratamento, né, que vai dar mais qualidade de vida ou vai trazer a cura, enfim. Vamos atender a Francisca, tá no telefone, fala conosco do litoral aqui de São Paulo, de Santos. Oi, Francisca, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Corrigindo, é de São José dos Campos, São Paulo. Ó, me passaram errado. São José dos Campos, igualmente, uma cidade querida. Fica à vontade, pode perguntar. É o seguinte, o meu marido, ele tem a apneia do sono, porém já constatado que ele tem um desvio de sepsis. E agora ele ouvindo aí o doutor falando, ele fala assim, mas tá vendo, eu não sou gordo, por quê? Ele é magrinho, ele tem 1,80 m mais ou menos e ele pesa 58 quilos. Magrinho mesmo. Né? Bem magro, 1,60 m. E eu também não durmo, eu tô com problema de saúde porque eu não consigo dormir por causa do ronco dele. Olha lá. E ele já foi o médico disse que ele tem que fazer cirurgia.
E ele tem um mau ar, assim, mau cheiro, ele mesmo sente que ele tem mau cheiro no nariz, essas coisas. E eu queria saber se tem a ver dele ser magro, por isso que envolve alguma coisa. Obrigada, Francisca. Um beijo pra você, pro seu marido aí de São José dos Campos, interior de São Paulo. Doutor, não é o ronco e a apneia do sono, não é um problema só dos obesos, né? Não, muitas pessoas magras têm, porque lembra que eu falei da contração muscular? Nem sempre é só a pessoa obesa. Às vezes o problema dele, Francisca, pode ser a contração muscular. São José dos Campos é maravilhoso, tem serviços de polissonografia que são muito bons. Então, a orientação é a seguinte: em primeiro lugar, a respiração ela tem que ser boa. Então, corrigir o desvio de septo, se houver verdadeira indicação, é um dos passos do tratamento. Nunca, nenhuma vez a promessa de nenhum médico que operar o desvio de septo vai resolver a apneia do sono. Perfeito. Não. É antiético, inclusive. Mas isso é uma situação que precisa ser esclarecida. Entretanto, muitos pacientes que têm desvio importante, sem operar o desvio, não dá para continuar o tratamento. Perfeito. Ou o tratamento é prejudicado. É igual um paciente que tem que tomar o remédio e ele não toma o remédio. É a mesma coisa. Se tem um desvio, tem que operar. Enquanto não operar, não vai conseguir os próximos passos do tratamento. Mas o desvio de septo é um dos fatores e mesmo magro pode roncar, pode ter apneia sim. Perfeito. Então tem que seguir realmente os passos aí do que o seu médico passou, porque eu sempre falo aqui, então o objetivo do doutor não é atender as pessoas, ele nunca conseguiria atender a todo o público do Consulta ao Doutor ou dos outros programas em que ele está. A ideia é compartilhar esse conhecimento e que você possa buscar aí no seu bairro, na sua cidade, no local onde for mais fácil para você, um especialista e daí seguir o tratamento que ele passar, porque isso é importante, né? Posso falar uma coisa muito bonita? Eu vou comentar uma coisa muito bonita que você falou e que eu digo a minha vida inteira profissional. Olha aqui, agora é meio duro isso que eu vou falar para vocês aí. Olha só, eu não vou na sua casa perguntar se você quer se tratar. Perfeito. São vocês que têm que buscar um médico. O médico, ele não vai procurar você para ver se você está doente. Então, nossa função é orientá-los. Busquem tratamento médico. Ideal é um otorrinolaringologista, mas se na sua cidade não tiver, o clínico geral ele está habilitado sim a atendê-los. Perfeito, doutor. Aliás, essa é uma das grandes riquezas do Consulta ao Doutor, que é conseguir ajudar a população com informação. Eu fico feliz por conseguir estar aqui à frente do programa, sendo jornalista e trazendo o profissional aqui que você confia, porque você confia em mim e eu confio no profissional que está aqui, para esclarecer as nossas dúvidas. Eu acho que isso é uma riqueza muito grande que a gente tem no programa e que a gente precisa alertar quem está em casa a identificar esse problema ou levantar aquela anteninha, sabe? Algo de errado ou pode ser algo errado. E aí você leva o seu especialista, né? A gente fala de check-up periódico também, porque a gente não precisa ter nenhuma dorzinha de cabeça para buscar o especialista, buscar o médico, né? Busque o médico que estiver mais próximo aí de vocês, mas o que o doutor falou é verdade, ninguém vai bater na sua porta para perguntar se você está se sentindo bem, né? Atender a outra telespectadora? Oba, vamos lá. Lucieide de Embu das Artes, São Paulo. Oi, Lucieide, tudo bem? Alô, Lucieide? Alô? Oi, tudo bem, vocês? Lucieide, eu tô ótima. Eu peço que você me escute pelo seu telefone para que a gente possa conversar, senão o atraso é muito grande do som até a sua casa, tudo tá? Bem. Pode tá fazer bom. sua pergunta, fica à vontade. Ocorre o seguinte, eu já faço tratamento para depressão há mais de 20 anos, né? E eu acordo com o meu ronco, por incrível que pareça. Eu tomo clonazepam para dormir. A pessoa que toma a medicação, ela pode fazer o exame, a polissonografia? Então, veja bem, essa é uma situação muito complicada, porque se você precisa do medicamento, às vezes a gente não pode e não deve suspender. Mas esse medicamento que você citou é um medicamento que nós chamamos de um grupo dos benzodiazepínicos. E os benzodiazepínicos podem
aumentar o relaxamento muscular e piorar a apneia do sono. Então, por favor, avalie com o seu médico se este remédio não pode estar piorando a sua situação da apneia. Converse com ele. Se esse for o medicamento ideal, ótimo, mas se houver alguma alternativa, talvez seja melhor, porque o remédio pode estar, inclusive, piorando a situação. Obrigada, Lucieide. Um beijão para você, para todo mundo de Embu das Artes. Doutor, você falou uma coisa que é sensacional. Hoje não é raro, é muito comum as pessoas tomarem remédio para dormir. Sim. Ou porque realmente tem a prescrição médica e esse é o correto de você... Se você toma um remédio, precisa ser prescrito pelo especialista, ou a pessoa simplesmente comprou e aí, às vezes são remédios tarja preta e de alguma forma as pessoas conseguem adquirir esse medicamento ou adquirem enfim, o que tiver mais fácil ali sem a receita, então sem o acompanhamento médico. Isso é um perigo pelo que você está falando aqui, né? Claro que sim. Uma situação que eu falo muito, sabe o que é? Hoje, se você quiser remédio tarja preta, ilegalmente, põe no Google. Agora eu pergunto, qual que é o CRM do Google? Por favor. O Google vai cuidar de você? De jeito nenhum. Ele vai cuidar de você depois se a coisa complicar? Não. Então, remédio somente com prescrição médica, aqueles, claro, que tem a tarja para isso, vermelha ou preta. Agora, muitas pessoas não só tomam remédio para dormir de modo inconsequente, como muitas pessoas tomam várias medidas erradas que pioram a apneia do sono. Vamos falar uma situação muito comum? Vamos ver se você em casa não se identifica com isso ou alguém sabe uma coisa muito ruim para a apneia do sono? Jantar e logo dormir. Erro fatal, né? Fatal, muito ruim. A pessoa às vezes estuda, trabalha o dia inteiro, estuda, chega em casa, janta e dorme. Isso. Então não pode. Existem hábitos que pioram a apneia do sono. Um deles, então, comer e dormir. Quanto tempo antes de dormir? 3 horas no mínimo antes de dormir. Ah, mas espera aí. Mas eu chego em casa meia-noite. Tem que se programar. Tem que se programar. Não tem como. Todo mundo vai conseguir se alimentar antes. Não tem desculpa. Outra coisa que piora demais a apneia do sono é um veneno. Olha, não é só para apneia do sono, não. É veneno de matar um monte de gente no mundo. Sabe o que é? Álcool. Tomar álcool, as pessoas que bebem... Não combina com saúde, a gente sempre Não combina com saúde. Acabou. A maioria dos cânceres estão relacionados ao álcool, ao fumo. Então isso aí, olha, eu sei que vende no nosso país, você pode entrar no supermercado e comprar, entendeu? Qualquer um pode comprar. Nos Estados Unidos, você tem que mostrar o seu documento e você não pode sair bebendo na rua. Aqui não. Você vai no supermercado e compra. Qualquer um compra. Filho, compra pra mim lá uma cerveja. Vai lá um menino de 10, 12 anos e compra. Não pode, gente. Então, comer e dormir, álcool é muito ruim. Outra situação que faz muito mal são as pessoas que acabam tendo um quarto ruim, muito iluminado, com muito barulho. Aí isso já predispõe a dormir mal. Então isso acaba piorando mais ainda. E tem uma coisa também que é muito complicada. Hoje em dia a pessoa antes de dormir deitou, o que ela pega no celular e Já então a gente fala sobre essa questão aí dessa higiene, né, antes de dormir, a higiene do sono. Vamos fazer assim, a gente vai para o intervalo. Maria Aparecida aqui de São Paulo, que está na linha para falar conosco, não desligue o telefone que a gente vai falar com você assim que a gente voltar desses 3 minutinhos de intervalo. Não sai daí não, até já. Nós estamos de volta para o terceiro e último bloco do Consulta ao Doutor. Hoje eu converso com o Dr. Jamal Azan, ele é médico, otorrinolaringologista, está tirando as nossas dúvidas aqui
sobre ronco e apneia do sono. Vamos atender a nossa telespectadora que ficou aguardando durante todo o intervalo. Aliás, estava tentando ligar aqui para consultar o doutor desde o comecinho do programa, não é isso, Maria Aparecida? Obrigada por ter aguardado. Eu que agradeço. A gente tem algumas demandas com tempo aqui no Consulta ao Doutor, que eu preciso entregar e o intervalo. Eu agradeço demais que você tenha esperado, viu? Eu que agradeço. Agora você fica à vontade. Ótimo. Obrigada, Maria. Fica à vontade, pode perguntar. Muito obrigada. Doutor, eu tenho 70 anos e sofro de uma apneia moderada. Não consigo de hipótese alguma usar o CPAP, que eu tenho igualzinho o senhor está usando aí. Então, o dentista do sono, que provavelmente até o senhor deve conhecer, ele me fez uma plaquinha de contenção e que segura a língua no alto. O que o senhor acha? Pode substituir o CPAP ou não? E essa é uma pergunta muito comum, que nós temos que ter muito cuidado. Em primeiro lugar, a análise específica do caso tem que ser feita pelo seu médico, mas existem algumas opções de tratamento que a gente vai comentar. Uma delas é o CPAP, que nós vamos explicar daqui a pouco melhor, que você já tem. Mas este dispositivo que você está falando, essa plaquinha, na verdade, o melhor não é o que leva a língua para dentro. É um parecido com esse aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês já e que eu vou te explicar, que é um dispositivo, então, que é unido a parte de cima com de baixo, um dispositivo dentário, que chama aparelho intraoral. E ele serve para jogar o queixo para frente, né? Já eu vou te explicar. Então, assim, se o seu caso for de indicação do aparelho, é interessante sim que você faça, mas é importante, a critério do seu médico, entender se não é interessante você fazer o exame de novo com o aparelho, para ver se o aparelho está sendo efetivo e eficaz. Maria Aparecida, obrigada por ter aguardado e por ter feito a sua pergunta. A sua dúvida é a dúvida de tantas outras pessoas, né? A gente sempre acha que seguir o tratamento vai trazer aí 100% do benefício, mas às vezes precisa rever, né? Então você falou de refazer o exame com o aparelho para ver se está dando certo ou não. Olha que bacana, né? Então de repente não resolveu ou está resolvendo. Obrigada, viu, Maria Aparecida? Doutor, adorei a participação da nossa telespectadora. E assim como ela, a nossa telespectadora Giselda perguntou se ter feito várias polissonografias, e aí o resultado é sempre que não há apneia do sono. Mas a pessoa ronca, acorda com um ronco, acorda assustada. Pergunta se... Como é que faz, então? Se ela faz a polissonografia e diz que ela não tem apneia do sono, significa que ela não tem que resolver esse problema do ronco? Muitas pessoas têm o que nós chamamos de ronco primário, significa somente ronco sem apneia do sono. Pode acontecer sim. Nesses casos, infelizmente, a gente sabe que existe uma evolução para a apneia do sono. Mas se for somente o ronco primário, é necessário o tratamento, então, para evitar o incômodo do barulho. Mas o acompanhamento das polissonografias é importante para ver se isso já não se transformou numa apneia do sono. Mas pode existir só ronco. Isso existe, é a grande minoria dos casos. Perfeito, o problema é não deixar evoluir. Isso, exatamente. Legal. Tratamentos, a telespectadora falou do CPAP. Isso. E a gente tem várias opções de CPAP, né? Acredito que sejam... CPAP não é uma marca, é o nome do tratamento, né? Exatamente. Queria entender se aqui, o doutor trouxe, acho que é a primeira vez que eu vejo um CPAP assim, pequeno, né? Eu pensei que fossem dispositivos maiores, né? É algo que já ouvi tanto relato de pessoas que falam, olha, Denise, meu aparelho é grande, eu preciso ficar conectada, mas você não tem ideia do benefício e da qualidade que eu tenho de vida depois de ter começado a fazer o tratamento. Explica um pouquinho pra gente. Eu vou falar para vocês sobre as principais indicações de tratamento para a apneia do sono e no final vou falar uma coisa, fiquem ligados, muito importante, que está rodando na web aí no Facebook. Você recebe um monte de e-mail de tratamento para apneia e ronco, cuidado, porque eu vou dizer coisas que estão erradas também, não é só o que é certo. Então, vamos lá. Existem basicamente 3 grandes grupos de tratamento para ronco e apneia do sono. A cirurgia,
o CPAP e o aparelho dentário. Vamos falar inicialmente da cirurgia, eu já vou falar do CPAP. A cirurgia é individualizada, ou seja, cada paciente precisa ser analisado para saber se ele tem ou não indicação. Em geral, a cirurgia é feita nas amígdalas, para retirada das amígdalas, da adenoide, do desvio de septo. Essa cirurgia pode corrigir as carnes que ficam no nariz, que chamam conchas nasais, pode corrigir sinusite também. Então existem vários tipos, na verdade, de cirurgias para a apneia do sono, mas as cirurgias, na grande maioria das vezes, elas não curam a apneia do sono, elas são uma higiene local, digamos assim, uma permeabilização que muitas vezes resolve, mas às vezes não, mesmo porque o pós-operatório costuma ser muito difícil, especialmente as cirurgias da garganta, as dores, a recuperação é bem difícil, então tem que ter muita certeza se tem indicação ou não. Em havendo indicação precisa da cirurgia, faça, porque você vai ter algum benefício, mesmo que seja parte do total. CPAP. CPAP é uma sigla, C-P-A-P, CPAP. É uma sigla que vem do inglês, Continuous Airway Positive Pressure. Então é pressão de via aérea contínua e positiva. O que significa isso? Eu não falei que a garganta tampa aqui? Então, somente o fluxo respiratório da pessoa, o que o pulmão puxa de ar, não tem força para passar pelo entupimento. Então, este aparelho aqui, vamos mostrar, ele chama CPAP. Ele é um aparelho que é ligado na tomada. Este aqui é o módulo do CPAP. Este aqui é o umidificador, que ele é um acessório. Eu vou mostrar aqui para vocês que dá para tirar ele, ó. Dá para tirar. Se a pessoa quiser só esse aqui, ela vai ficar só com esse aqui. E olha que pequenininho. Pequenininho. Por isso que precisa, lógico, você vai viajar, você precisa levar o aparelho. Então dá para você levar, porque realmente, ó. E faz pouco barulho, as pessoas acham que faz barulho. Não, não é barulhento, o barulho é pouco. Aqui, vamos mostrar como é o umidificador. Vamos. A pessoa abre aqui, ó. Ela abre e tem um local onde ela vai colocar, então, a água destilada para umidificar. Todo mundo precisa do umidificador? Não é obrigatório, mas é mais confortável. É, a pessoa... É como se a gente estivesse respirando um ar seco. Isso, sem o umidificador. Sem o umidificador. Então, o que a pessoa vai fazer? Ela vai ligar um tubo em uma máscara. Então, essa máscara, basicamente, tem 3 tipos de máscara. A máscara nasal, essa aqui que nós chamamos de almofada, que é a menorzinha, e existe a máscara que vai no nariz e na boca. Vamos mostrar como que é a utilização dessas máscaras, então. A da boca e do nariz é especialmente os pacientes que ficam muito com a boca aberta, porque o ar vai entrar com pressão. Ele entrando com pressão, se a pessoa ficar de boca aberta, o ar vai sair pela boca. Então, esta máscara aqui chama máscara nasal. Vamos colocar ela, vamos explicar como é que é? Então, é assim, olha, aqui, ó. Legal. Deu? Dá pra ouvir? Olha aqui, gente. Então, eu estou usando uma máscara. Dessa máscara vai sair um tubo. Esse tubo vai ligar no aparelho. Mas olha só, eu consigo virar... Outra coisa que eu consigo fazer também é me virar de lado, eu posso dormir de lado, ok? Daí então, só não dá pra dormir de barriga pra baixo? Não, de barriga pra baixo não dá. Agora, essa máscara aqui, então o ar vai entrar aqui com pressão. Ele vai entrar e vai vencer, então, o entupimento lá na garganta. Existem outros tipos de máscara, existem vários tipos de máscara, né? Esse aqui é o outro, vamos colocar. Olha aqui, ó. Esse é menorzinho, gostei também. Isso. Qual que é a vantagem desse tipo de máscara? Ele não oclui a visão e também gira, ó. Legal. Também gira, então a pessoa fala assim, mas eu posso me virar na cama? Pode, porque isso aqui ainda é ligado em outro tubo. Então ela vai se virar para cá, para lá. Existem, então, vários tipos de máscara. A indicação é do seu médico junto com o técnico que vai adaptar. Mas o importante é que
ele vai então empurrar o ar com pressão. Aí a Maria Aparecida falou assim, mas eu não consigo usar o CPAP. Eu entendo, muitos pacientes não conseguem, mas principalmente a ideia que as pessoas têm que ter, e você tem que ter, Maria Aparecida, veja bem, tem muitos tratamentos que a pessoa não gosta. Não tem pessoas que andam de cadeira de rodas, não tem pessoas que usam muleta, não tem pessoas que têm que tomar insulina 3 vezes por dia, não tem pessoas que andam com bolsa de colostomia, onde as fezes saem por aqui. Então tem muita coisa desagradável, mas nós temos que entender que por mais desagradável que seja, é um tratamento que vai manter a sua vida melhor e por mais tempo. Muito importante, existe rejeição ao CPAP, mas o mais importante é tratar a doença. Perfeito. E também o aparelho dentário. Já você me fala do aparelho dentário. Demos essa primeira explicação aqui sobre o CPAP. Se você tiver dúvidas também você pode perguntar. Vamos conversar com o Sávio. Fala conosco de Natal, Rio Grande do Norte. Oi, Sávio, tudo bem? Boa tarde. Alô, Sávio? Acho que nós perdemos o contato com o Sávio. Sávio, ligue para nós novamente, ou então, se você tiver dúvida, tá em casa, 0 operadora 11 3337 5886. Doutor, explica sobre esse aparelho. Vamos falar. Depois eu vou te perguntar da adaptação, quanto tempo demora para calibrar o aparelho, né? Mas a gente já entendeu que ele traz o benefício, mas é um pouquinho maior para determinadas pessoas, é o tratamento adequado. Mas para que serve esse aparelho dentário? Esse aparelho dentário, para eu explicar, eu vou ter que fazer outras imitações aqui para vocês. Pode imitar. Vamos lá. Então, o que acontece? Quando a pessoa deita, olha lá, gente, vamos ver aqui comigo? Deitou, a pessoa, muitas vezes a língua cai para trás, ela ronca assim, ó. Ok? Não é? Isso mesmo. E aí, este aparelho, o que ele vai fazer? Ele vai jogar o queixo para frente. Então, quando joga o queixo para frente, abre espaço lá atrás. Olha o que acontece comigo aqui, ó. Ó, eu vou jogar o queixo para frente, ó. Você acaba abrindo um pouco mais de espaço. Né? Eu não consegui roncar, Legal. Entenderam? Pode fazer esse exercício em casa. Faz em casa. Deita para trás e ronca. Faz o ronco. Aí depois joga o queixo bem pra frente. Aí, quando eu falo isso, a esposa sabe o que ela fala? Meu marido vai virar queixudinho, é? Eu falo, é até um charme. É um charme, olha lá, ó. Mas depois não fica só durante o sono, né? Só para dormir. Não te atrapalha em nada a questão dos dentes. Não é uma plaquinha de bruxismo, é um aparelho para ronco e apneia. É um aparelho especial para isso e tem as suas indicações, não é para todo tipo nem todo grau de apneia. Ele é moldado para a pessoa, ele tem que ter as marquinhas dos dentes, precisa avaliar se a pessoa pode em função da articulação do maxilar. E quem faz isso não é o otorrino, você vai dar o caminho, mas você vai ter que visitar um outro especialista. Especialista em ronco e apneia do sono. Joia, que a gente vai trazer em breve um profissional para falar sobre esse assunto aqui, que também é importante, né? Então, é um meio enorme para se falar, porque o dentista se especializa nisso. Isso né? mesmo. Falar sobre adaptação, tudo, a gente vai ter um bate-papo para falar sobre isso. Vai ser muito bom. Vamos atender a telespectadora que está na linha, falar conosco de Marília, interior de São Paulo, é a Nilzete. Oi, Nilzete, tudo bem? Boa tarde. Oi, querida, boa tarde. Tá calor aí, Marília? Muito calor, muito quente, todas as tardes chove. Eu queria mandar um abraço para vocês todos aí, agradecer pelas informações, porque são tão valiosas. Que bom. Principalmente nos dias de hoje, que a gente tem tanto... Eu sou da Pastoral da Saúde e nos dias de hoje está tão difícil conseguir consulta para o SUS, para o pessoal, é muito complicado. E eu queria conversar com o doutor Jamel, né? Eu não sei pronunciar. Eu queria perguntar para ele, por favor, se ele pode me esclarecer uma dúvida. Nós temos, não só na Pastoral, mas eu tenho, meu esposo também usa esse CPAP, né? CPAP, isso. É aquela maquininha do nariz aí que ele mostrou a primeira. Ele usa essa máscara aqui, então, né? Isso mesmo. Legal. Eu queria saber, assim, se pode, parece que a outra segunda que ele mostrou é mais fácil de ingerir, né? Essa daí que ele tá mostrando, né? Então, se tem que ter indicação ou se pode trocar.
E outra pergunta também, por favor. Claro. Eu fiquei bem preocupada que nós temos uns velhinhos na pastoral que eles como fala, eles têm muita apneia. Então, quantos por cento que pode, eles que teve um estudo agora recentemente, quantos por cento que pode causar o Alzheimer? Porque o meu marido, o pai dele faleceu faz 4 meses, ele tinha Alzheimer, fazia 6 anos. Tá bom. Ótimas perguntas. Em primeiro lugar, a definição da máscara depende da indicação do médico. Porque tem pacientes, como eu disse, que não podem usar a máscara nasal, precisa usar a oronasal, que é no nariz e na boca. Alguns pacientes a nasal e alguns pacientes têm indicação desta máscara aqui, que é a máscara que fica só no nariz, que eu mostrei para vocês aqui, não é? Então, essa máscara aqui tem indicações precisas. Então, é necessário conversar com o médico para saber se pode ou não pode, porque existem detalhes técnicos e também muito cuidado, porque muitas pessoas às vezes compram as duas e tem que saber que tem que reprogramar o aparelho. Cada tipo de máscara tem uma programação. Então tudo isso é muito sério e muito complicado. Olha, quanto à sua pergunta do Alzheimer, a questão é a seguinte: isso é muito novo na medicina. A medicina ainda... o primeiro trabalho que divulgou isso é recente, 2015, que comprovou mesmo. Então, assim, esse percentual ainda não existe, mas nós sabemos que existe relação direta. Então, nós queremos viver melhor, viver mais, mas para isso temos que ir cuidar de todos os detalhes. Um deles é a apneia do sono. E, aliás, eu quero aproveitar e dizer que agora, recente, foi publicado uma nova legislação sobre cirurgia bariátrica para agora 1º de fevereiro. Essa notícia é novíssima. As cirurgias bariátricas têm critérios de indicação no SUS e um dos critérios é a apneia do sono. Legal. Então vejam que a apneia do sono é um dos critérios de indicação para a cirurgia bariátrica. Claro que depende de várias avaliações. Não é assim, tem apneia, vai fazer a cirurgia. Mas eu digo, entrou no grupo das doenças que podem indicar uma cirurgia bariátrica, tamanho a gravidade da apneia do sono. Então, muito cuidado com isso. Agora, a máscara, o médico vai determinar qual é o melhor. Você falou do CPAP, você falou, então, do dispositivo intraoral, né? E a tal da cirurgia, então? O que é cirúrgico para resolver a apneia do sono? Para resolver a apneia do sono, praticamente não existe. É muito difícil ter essa certeza. Eu até posso resolver a apneia do sono com uma cirurgia, mas eu não vou prometer para o paciente. Então, as doenças, as situações mais comuns são as amígdalas muito grandes, são os indivíduos que têm o céu da boca muito caído, muito para baixo. Sabe quando a pessoa abre a boca e você não vê nada, só vê a língua? Então, às vezes, o céu da boca é muito comprido, a campainha é muito longa, problemas respiratórios. Existem vários tipos de cirurgia, mas a cirurgia, eu repito para vocês, cirurgia é personalíssima. Significa que só aquele indivíduo vai ter a indicação precisa daquela cirurgia. Cada indivíduo é um. Não existe assim... vai lá, faz a cirurgia que dá certo. Não existe, de forma nenhuma. Perfeito. Agora, deixa eu entender. Lógico que você já procurou o especialista, ou se não tem na sua cidade, você procurou o clínico geral, e aí ele vai conseguir dar andamento no serviço aí de saúde. Aí você buscou, você já está sabendo, então, qual é a sua indicação, e a indicação foi o CPAP. Isso. Você falou sobre o técnico. Isso. Que é uma figura que vem aí acrescentar, então, nessa etapa do tratamento. Porque não adianta comprar o aparelho, esse é um aparelho que se compra, né? Ah, você falou, isso é tão importante. Você comprou o aparelho, e aí quem que vai ajustar o aparelho? Aí vem o espertinho lá, ai, a minha filha vai para os Estados Unidos, eu vou mandar ela trazer um para mim. Ai, que bonitinha, né? Vai passear nos Estados Unidos, não é trazer coisa ilegal para o Brasil, não. Não é assim, gente. Isso é um tratamento médico. O médico precisa saber. Agora, veja bem, o médico indica, mas é muito importante
o técnico que adapta, porque o técnico que adapta, ele pode ser técnico fisioterapeuta, existem vários técnicos especializadíssimos nisso. Ele vai te orientar como usar o aparelho, como liga, como desliga, como higieniza. Porque é você que vai fazer tudo isso, né? É claro, porque para pensar. Eu não falei que você vai respirar com a máscara aqui, então o seu ar que vai para dentro do seu corpo vai passar por esse aparelho aqui. Então não pode estar sujo. Se não fizer a higiene correta, a pessoa tem uma gripe e não sara nunca mais. Não sara nunca mais. Então, pelo amor de Deus, pode até ter complicações mais graves. Então, o técnico, ele é importante para orientar as adaptações, as dificuldades. Às vezes está machucando um pouquinho, às vezes é o jeito de colocar a máscara, às vezes é o jeito de prender a mangueirinha que vai para o aparelho. Então, um técnico é muito importante, precisa ser pessoa. E cuidado, nem sempre o técnico, nem sempre o vendedor é técnico, ele só quer vender para você. Aí depois você entra pelo cano, mesmo porque é necessário fazer uma outra coisa que os aparelhos têm hoje. Sabe o que é? Vamos mostrar na câmera aqui? Haha, cadê ele aqui? Vamos mostrar aqui atrás o que tem aqui? Dá pra ver? Olha aqui o que é, ó. Legal. Tem um cartão de memória. Sabe como é que eu chamo esse cartão de memória? Dedo duro. Por quê? Porque ele tem todos os dados de registro. Aí o paciente fala assim, eu pergunto, você está usando o CPAP? Tô, doutor, todo dia. Peraí. Deixa eu colocar esse negócio aqui pra ver. Isso. Ah, bonitinho, usando, né? Ou desajustou o aparelho, diminuiu ou aumentou a pressão. Eu sei que horas a pessoa colocou o aparelho, quanto tempo ela usou, se ela levantou para ir no banheiro, se ela desconectou o aparelho. Eu sei todos os detalhes com o meu cartão de memória. E, mais importante, eu vou saber se o tratamento está sendo efetivo ou não, porque o uso mínimo do aparelho durante uma noite é de 4 horas. Isso é aceito como tratamento. Usar meia hora, 1 hora, não adianta. Então pode haver a pessoa que de repente vai fazer o tratamento, utiliza 4 horas e depois tira? Isso existe sim. Pode acontecer. O mínimo é 4 horas. Se a pessoa usar menos de 4 horas, ela não está fazendo um tratamento. Se ela usar mais de 4 horas, melhor para ela. Se ela usar 4 horas e parar, ela está perdendo o tempo de tratamento, porque ela vai ter apneias, né? Você sabe, eu já recebi várias perguntas, até falando sobre... A gente não mostra nunca marca de aparelho, não, a ideia não é... Tem várias. E tem aquelas que o teu especialista vai falar assim, olha, eu tenho trabalhado com vários pacientes que tiveram bons resultados, né? Por isso que não vale a pena você pedir para alguém trazer. Fora que o aparelho é pequenininho, mas a pessoa tá passeando, vai ter que... né, desviar aí o caminho, o tempo é curto. Não é bom, não é bom. Não traz, não. Faz o investimento realmente com o aparelho que o teu médico vai aprovar, que você vai ter um especialista aqui, de repente você traz uma máquina, cadê o técnico para fazer esse ajuste? E depois as limpezas, as regulagens, porque às vezes desregula, pode acontecer. Dá para alugar um aparelho como esse? Dá para alugar, sim, esse aparelho, a maioria. Fazer um investimento tem total. Várias empresas, como você falou, não existe uma marca só, tem várias empresas, vários técnicos, você escolhe o melhor, mas o importante é que você vai ter um laço com essa empresa, com essa pessoa, porque ele vai cuidar do seu equipamento. Eu já peguei vários pacientes que compraram, adaptaram o CPAP e depois nunca mais voltaram para fazer nada. 3 anos depois, eu tenho até fotos cheio de poeira, cheio de sujeira, cheio de um negócio horrível, não é assim? Eu preciso encerrar, mas utilizando direitinho, fazendo a higienização e a manutenção, isso aqui dura muito, né? Muito. E pra gente encerrar, então, eu só quero dar um alerta enorme que tá na internet. Aquelas faixas de ronco, vocês já viram? Ai, a faixa de ronco resolve pra todo mundo. Aparelhinho que põe aqui no nariz, pequenininho. Gente, pelo amor de Deus, só o seu médico pode te orientar. Não vai nessas porcarias que é perda de dinheiro e pior. Aliás, quer perder seu dinheiro, problema seu. Pode perder a sua saúde. Perfeito. E olha, é um caminho longo para se tornar médico, especialista em otorrinolaringologia. Então, a gente precisa dar o valor, né? E precisa realmente buscar o profissional que vai poder te ajudar. Essas receitinhas aí caseiras, a gente acaba só se frustrando, né? Porque o tratamento não é eficaz. www.clinicajamal.com.br clinicajamal.com.br. Doutor,
Obrigada por ter vindo. Eu adorei te receber aqui, como sempre. É sempre uma alegria. Gente, muito obrigada, obrigado, viu? Bom fim de tarde. Obrigadão. Ó, beijo. Doutora, é uma simpatia, né? Busquem sempre a saúde, a qualidade de vida. É isso que a gente passa aqui pra você que tá em casa. Bom poder te ajudar com informação. Fiquem com Deus. A gente se vê amanhã. Tchau.